Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo biologia aí de terceira série, ensino médio, trazendo o assunto de genética, aprofundando cada vez mais. Nós já aprendemos que grande parte das informações são transmitidas através de alelos. Temos alelos dominantes, alelos recessivos, tá? Formando genótipos específicos, mas agora a gente vai falar também sobre alelos letais, isso que acontece bastante também, e alelos múltiplos em algumas situações. Então qual é o objetivo dessa nossa aula, galera? Conhecer as variações e modificações fenotípicas na primeira lei de Mendel, e também compreender os conceitos do que são os chamados alelos letais e também os alelos múltiplos, solucionando problemas relacionados a esses conceitos. Então a genética surpreende a gente com muitas coisas que a gente imagina, muitas vezes, que elas ocorrem num mecanismo único e simples, né? Mas existem várias situações, vários genes estudados, às vezes os genes estão presentes no mesmo cromossomo, né? Os cromossomos homólogos trazem seus alelos específicos e isso aumenta e muito a variação de informações, né? E por aí vai. Você se lembra, galera? A dominância completa ocorre quando um gene dominante bloqueia totalmente a atividade do seu recessivo, manifestando-se somente a característica dominante. Então aqui nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo o lobo da orelha solto, né? Essa partezinha da nossa orelha aqui soltinha, é a presença do dominante. Só vai ocorrer a situação de lobo da orelha preso se os dois alelos forem recessivos. Então, mais ou menos por aí a gente lembra, né, que a partir da lembrança do que é dominante, do que é recessivo, a gente também vai entender com relação aos casos especiais, como vem agora aqui na sequência. Os princípios básicos do modelo da herança de Gregor Mendel podem explicar como muitas características diferentes são herdadas em diversos organismos, incluindo os seres humanos. Nessa aula, portanto, então, conforme a proposta, a gente vai falar sobre esses alelos letais. Letais se já entende como morte, né? Aparecendo eles, ocorre a morte do indivíduo. E alelos múltiplos que são variações de um mesmo alelo, não apenas dois, mas mais que dois, que interagem formando uma determinada característica. Então vamos aos alelos letais primeiramente. Alguns genes podem apresentar alelos que afetam a sobrevivência dos indivíduos. A gente vai usar aqui como exemplo ratos, tá? Exemplo clássico, dois camundongos amarelos, K maiúsculo, K maiúsculo, tá? Dois alelos dominantes, são cruzados entre si e produzem descendentes amarelos, casão, casinho, e marrons, casinho, casinho, em uma proporção de 2:1. Os descendentes, ficou azão, mas é K maiúsculo, manifesta um genótipo que leva à morte dos letais. Então, por exemplo, camundongos amarelos, aí a gente não vai falar sobre 4, né? Porque esses daqui, ó, K maiúsculo, já vão morrer, tá? No primeiro momento ali. Então, o que nós temos? Apenas amarelos e o agouti, que seria um tom meio amarronzado ali, né? Então, o que nós temos? 2/3, aí não sobre 4, né? Porque esse aqui já foi extinto. 2/3 de amarelos, 1/3 de marrom. Então, deu aquela combinação letal, né? Formou um genótipo letal por causa daqueles alelos que se combinaram juntos, ocorre a morte do descendente ali, por seus mecanismos específicos, né? Com relação a bloqueio de enzimas ou, enfim, algum tipo de situação que na síntese proteica vai gerar a morte desse indivíduo. Um outro exemplo, gente, a condroplasia, que é um tipo de nanismo, né? Então, o que é o nanismo? São os anões. A condroplasia é um nanismo especial, tá? Em homozigose, azão, causa morte durante o desenvolvimento embrionário ou nos primeiros meses de vida. O genótipo azão-azinho promove a chamada acondroplasia, tá? Então, a gente percebe aqui a alteração no formato, aqui na postura das pernas, dos bracinhos, da cabeça, né? E tudo mais. Então vamos lá, gente, uma questão aqui da UFG adaptada, tá? Para a gente dar uma exercitada nisso já. Então vamos lá. No homem, a condroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco, ó, a descrição já, são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia, a letalidade seria a morte, né? É causada por um gene dominante em dose dupla. Ou seja, o azão, tá? Vamos entender assim.
Dessa forma, qual será a descendência esperada entre um casal acondroplásico? Então, a acondroplasia acontece ali nos heterozigotos, né? Então, azão azinho vezes azão azinho. Então, dá um tempinho para vocês tentarem fazer o casal acondroplásico, a letalidade, qual a forma que será a descendência esperada desse casal acondroplásico. Tempinho para vocês, já voltamos. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o que vocês fizeram aí. Nós temos a situação azão azinho dos pais, os dois são acondroplásicos, tá? Então como resultados nós vamos ter azão azinho e azinho, tá? Como a acondroplasia é uma condição dominante, devemos lembrar que também homozigose causa letalidade, tá aqui? O casal é, portanto, azão azinho, e o cruzamento abaixo expressa que temos a descendência de 2/3, 2/3 com acondroplasia, igual aos pais, e apenas 1/3 normal, ok? Emendando uma segunda atividade já para vocês ali, já para a gente não perder o ritmo, tá, gente? Então, em genética, existe o conteúdo, existe a informação, mas o exercício é que determina ali a velocidade do nosso aprendizado, tá? Sabe as mosquinhas das frutas, aquelas pequenininhas, chatinhas lá que incomodam quando tem uma fruta madura, principalmente a banana, né? Aquela que fica em torno de frutas em decomposição, elas se chamam Drosophila melanogaster, uma espécie principal, né? Em Drosophila, o gene A maiúsculo mata os indivíduos homozigotos, azão então mata os homozigotos, ainda na fase embrionária. Sabendo-se que do cruzamento entre indivíduos heterozigotos, ou seja, vamos chamar aqui de azão azinho também, usando a letra A, né? Nasceram 600 descendentes 600 descendentes ao todo, né? Considerando ali. Teoricamente, quantos deverão ser heterozigotos? Então, de 600 descendentes, quantos deverão ser heterozigotos? Mais um tempinho para você pensar e responder para nós.
Vê o que você respondeu aí para nós. Então vamos lá, gente. Essas mosquinhas, né, chamando lá a presença do dominante lá, pode causar a morte do indivíduo, tá? Então trata-se também de um caso de genes letais, tá? Só não vamos perder isso de foco. Aqui o cruzamento, primeiramente, né? Aqui a formação dos filhotes, os genótipos dos filhotes, né? Numa quantidade ali, lembrando que isso aqui é uma estatística apenas, né? Com a morte do azão, ok? Então, como o gene azão em homozigose mata os indivíduos ainda na fase embrionária, espera-se que 2/3 dos nascidos sejam heterozigotos e apenas 1/3 seja homozigoto recessivo, ok? Assim calculamos, 2/3 e 600, tá? 600 indivíduos, 2/3, né, multiplicado por 2/3, nós temos 400 descendentes que sejam azão-azinho. Logicamente, com a sobra, você poderia também fazer 1/3 vezes 600, que daria 200, né? Mas a gente já calcula que se 400 desses são heterozigotos, de um universo de 600, né? Sobra 200 que seriam azinho ali, nesse caso. Ok, gente? Isso, então, fala para nós dos genes letais. Tem que dar uma aprofundada, logicamente, né? Isso aqui demos alguns exemplos para vocês, mas tem bastante coisa que dá para aprofundar ali. Mas você já viu falar também de alelos múltiplos? Geralmente a gente está acostumado com 2 letrinhas ali, né? 2 letrinhas, 2 alelos, tá? Lembrando, um detalhe bem importante a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala em alelos, essas coisas, a gente está falando variações de um mesmo gene, tá? Quando a gente fala assim, em 2 situações, a gente tem ali a questão do monohibridismo, ok? Na prática, na realidade, não existem letrinhas dentro da célula, não tem letrinhas ligadas ao cromossomo lá no núcleo da célula. O que existe são compostos químicos, né? Substâncias químicas, estruturas químicas que formam o que a gente chama de alelos, ok? Então, para a gente entender isso aqui, que por mais que nós representemos por letras, são na verdade compostos químicos. O trabalho de Mendel sugeria que existiam apenas 2 alelos para cada gene. Então, aí a gente já começa a fugir apenas dos conceitos de Mendel, tá? A gente está falando de Mendel até quando a gente está falando ali de 2 alelos nas situações de primeira e segunda lei, né? Conforme o tipo de relação. Hoje sabemos que esse não é sempre ou frequentemente o caso, tá? Cromossomo da mãe, cromossomo do pai, alelo para olhos azuis, né? Locus para o gene desse, né, tipo de cor de olho e olhos castanhos. Isso aqui seria algo a nível de Mendel ali, tá? Agora a gente vai ver a questão de alelos múltiplos. Por exemplo, sistema sanguíneo ABO. Esse é um exemplo, no nosso caso humano, de situações com alelos múltiplos. Então vamos lá, gente. Diferentes indivíduos em uma mesma população podem ter diferentes pares de alelos múltiplos. Um exemplo disso é o sistema ABO em humanos. Então nós temos aqui, ó, grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. O que nós temos é a produção de uma substância, de uma estrutura ali chamada aglutinogênio. Seria ali o antígeno, né? A nível de sangue. Então nós temos ali o aglutinogênio A, aglutinogênio B, os 2 aglutinogênios A e B e no sangue O a não presença desse aglutinogênio, ok? Os genótipos pode ser homozigoto IA e A ou heterozigoto IA e zinho. No caso do B e B, o heterozigoto IB e zinho. No caso do AB, apenas heterozigoto A e B juntos, né? São codominantes nesse caso. E aqui, nesse caso aqui, izinho e izinho. Então, por que vem a ser um caso de alelos múltiplos? Porque a gente tem o IA, temos o IB e o izinho. Então, temos 3 situações diferentes, tá? Exemplo clássico também que a gente pode usar é em coelhos, tá? Em coelhos, a cor do coelho também é determinada por alelos múltiplos, tá? Então, nós colocamos aqui diferentes formas de representação disso para você poder entender direitinho ali. Nós temos 4 variações na cor dos coelhos. Preto, cor chinchila, o himalaio e o albido, que é totalmente branco. Preto vai ser cesão, tá?
Existe um gene intermediário chamado C com CH em cima, com expoente CH, vamos dizer assim. Quando ele aparece em dose dupla, ele vai ser o chinchila, porque se aparece com o Czão junto, ele vai pelo dominante que vai ser preto assim mesmo. O himalaio é o C com H em cima, tá? Se aparecer CH, vai ser himalaio. Agora, o albino é o Czinho, são os dois recessivos. Tá? Se a gente desconsiderasse esse meio aqui, ó, seria bem um caso clássico de primeira lei de Mendel, né? Czão, Czinho, duas linhagens puras, mas a gente tem esses genótipos intermediários, esses alelos que surgiram por mutações, né? Como o CCH e o CH ali no meio. E temos essa relação de dominância. O C maiúsculo domina todos os demais, então se ele aparecer pelo menos uma vez, vai ser preto. O chinchila, que seria o C com o CH em cima, ele é dominante sobre o himalaia e o albino. Então, se aparecer ele pelo menos uma vez, esquecendo agora o Czão, tá? Vai ser chinchila. O himalaia vai ser, se for CH, né, duas vezes ou com o recessivo. E para que seja branco, tem que ter os dois recessivos. Então, a gente já vê um caso aqui de situação com um pouco mais, né, com mais que dois alelos afetando, né, esse tipo de situação ali. Tá? Continuando aqui, gente. Múltiplos alelos múltiplos, né, possibilitam diversas relações de dominância. Nesse caso, o alelo para a pelagem preta, tá, do coelho, ou selvagem, Czão, domina todos os outros. O alelo para a pelagem chinchila, que é o CCH, conforme a gente falou ali, domina o himalaio e o albino. O himalaio é dominante completo sobre o albino. Então, no caso, só vai sair coelhos albinos se for C minúsculo, sem a presença de nenhum outro alelo ali presente, tá? Então, um exemplo bem clássico de alelos múltiplos aqui para nós, tá bom? Então, vamos a uma terceira atividade que eu acho que é bem interessante aqui para nós, tá? A cor da pelagem de coelhos depende dos três alelos, esses que a gente já citou aqui, né? Formando ali as variações, tá? Um criador de coelhos cruza um coelho chinchila, CH com C minúsculo aqui, ou seja, heterozigoto com um coelho cinza escuro, que seria ali o chinchila, né, na nossa denominação, que varia às vezes de local para local, tá? Então, no caso, nós teríamos dois coelhos chinchila cruzando entre si. Quais são os fenótipos esperados da prole? O que é a prole? São os filhotes, tá? Então, basicamente, você vai fazer um cruzamento entre eles e a gente vai ver quais são as variações que pode acontecer dos filhotes ali. Já voltamos. Pessoal, então vamos lá.
Cruzamento entre o chinchila e o cinza escuro ou selvagem gera a prole observada no cruzamento ao lado. Então temos aqui o cruzamentinho ao lado, né, formado. Assim temos 2 cinzas escuros e 2 chinchilas formando assim. Então espera-se que seja 50% de pelagem cinza e 50% da pelagem chinchila. E emendando um quarto e último exercício aqui para vocês, gente. Os grupos sanguíneos são definidos em função da presença dos aglutinogênios, que seriam aquelas estruturas lá, o A, o B, né? Na superfície das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Indivíduos portadores de sangue do grupo A apresentam o aglutinogênio A, portadores do B, aglutinogênio B, do grupo AB, os 2, né? E do grupo O não apresentam o aglutinogênio. O pai de Fernanda pertence ao grupo B, ok? Enquanto sua mãe pertence ao grupo A. Sua avó materna e seu avô paterno possuem o grupo sanguíneo O. Então, se eles são filhos de alguém que é O, eles têm o I minúsculo nos seus genótipos, tanto o pai quanto a mãe da Fernanda ali no caso. Assim, qual a probabilidade de que Fernanda pertença ao grupo AB? Então, faz o cruzamento ali do pai B e a mãe do grupo A, né? Lembrando que os dois são heterozigotos. Qual a chance da Fernanda ser do grupo AB? Já voltamos. Vamos lá, pessoal. A herança está relacionada, né, com o conceito de alelos múltiplos, como a gente está vendo, né? Então, pela análise do exercício, vemos que os pais de Fernando são IAizinho e BIzinho. O cruzamento que revela a chance de Fernanda ser do grupo AB é de 1/4 ou 25%. Ou seja, fazendo lá o punê, você vai ter lá um momento em que você vai cruzar IA com IB e vai dar o sangue AB. Ou seja, 25%, 1/4 de chance da Fernanda ser do grupo AB. Galera, o que vimos nessa aula, então, para fecharmos aqui com uma revisãozinha básica? Conhecemos 2 variações alélicas relacionadas à primeira lei de Mendel, os alelos letais e os alelos múltiplos, bem como resolvemos exercícios relacionados a esses 2 termos, ok? Galera, tem que aprofundar isso aí, precisa exercitar cada vez mais, conversar com o seu professor, com seus colegas, né? Se aprofundar bastante, se apropriar bem desse conhecimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tema e até uma próxima, pessoal. Até mais, tchau, tchau.